ao Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é a obra de arte de Anton Chekhov. O médico, dramaturgo, contista, novelista do realismo russo volta ao podcast. Alguns escrevem com CH, alguns escrevem com T. A gente escreveu com T, né? Mas encontra de tudo que é jeito. Onde? Chekhov. Sim. Não, mas eu sempre encontrei com o T na frente. Mas você escreve com C e vem como certo também. Chekhov. Tipo, o Google não te corrige. Então, vai saber, né? Mas a gente escreve com T. Então, vamos lá. Boa leitura. A obra de arte de Anton Chekhov. Carregando sob o braço um objeto embrulhado no número 223 do mensageiro da bolsa, Sasha Smirnov, filhinho de mamãe, assumiu uma expressão de tristeza e entrou no consultório do Dr. Kokelkov. "Ah, meu grande jovem!" exclamou o médico. "Como vamos? O que há de novo?" Fechando as pálpebras, Sasha pôs a mão no coração e, comovido, falou: "Mamãe lhe manda seus cumprimentos, Ivan Nikolaevich, e me encarregou de lhe agradecer. Mamãe só tem a mim no mundo, e o senhor me salvou a vida, curando-me de grave enfermidade e não sabemos como lhe agradecer." "Ora, o que é isso, meu jovem?" atalhou o médico realizado. "Não fiz mais do que qualquer um no meu lugar teria feito." Depois de observar o presente, o médico coçou lentamente a orelha, bufou e suspirou confuso. "Sim", murmurou, "é algo realmente magnífico, como diria, um tanto ou quanto ousado. Não é apenas decotada, sei lá, que diabos. Mas por que diz isso? Nem a serpente em pessoa poderia inventar alguma coisa de mais indecente. Se eu colocasse esta fantasiazinha na mesa, iria contaminar a casa toda. Que modo mais excêntrico tem o senhor de interpretar a arte?" disse Sasha, ofendido. "É um objeto artístico. Olhe, que beleza, que elegância. É de se ficar com a alma inundada de piedade e com a lágrima a subir aos olhos. Contemplando-se tamanha beleza, nos esquecemos de tudo que seja da terra. Veja bem, que movimentos, que harmonia, que expressão." "Compreendo muito bem tudo isso, meu caro", interrompeu o médico. "Mas acontece que eu sou pai de família. Meus filhos costumam vir aqui, recebo senhoras." "É evidente", disse Sasha, "que se a gente adotar o ponto de vista do povo, este objeto, altamente artístico, causará uma impressão diferente. Sou o filho único de mamãe, somos pobres, e por isso não podemos recompensar os seus cuidados. E não sabemos o que fazer, embora, apesar de tudo, mamãe e eu, seu filho único, lhe suplicamos de todo o coração que aceite, como penhor de gratidão, esta ninharia que é um bronze antigo, uma obra rara, de arte." "Mas não havia necessidade", disse o médico, franzindo as sobrancelhas. "Por que razão?" "Não, eu imploro ao senhor, não recuse", continuou a murmurar Sasha, desembrulhando de todo o pacote. "Seria uma ofensa a mamãe e a mim. Trata-se de um objeto belíssimo, em bronze antigo. Foi herança de papai, guardada como uma querida lembrança. Papai comprava bronzes antigos e revendia-os aos colecionadores. Já mamãe e eu não nos ocupamos disso." Sasha acabou de desembrulhar o objeto e colocou-o solenemente em cima da mesa. Era um pequeno candelabro de bronze antigo, de fina feitura. Representava duas figuras femininas em trajes de Eva e em atitudes que não ousaria, nem tenho temperamento para isso, descrever. As figuras sorriam ostensivamente, dando a impressão de que, não fossem retidas pela obrigação de suster o castiçal, teriam
imediatamente fugido do pedestal, dançando tal cancã que, amigo leitor, nem é bom imaginar. O doutor, claro, está acima destas coisas todas e, portanto, sua recusa nos daria, a mim e a mamãe, uma enorme frustração. Sou o filho único de mamãe. O senhor me salvou a vida. Damos-lhe de presente o que de mais precioso possuímos e só tenho a tristeza de não nos pertencer o par do candelabro. Muito agradecido, meu jovem amigo. Fico-lhe muito grato. Minhas recomendações à sua mãe, mas rogo-lhe, o senhor mesmo considere a questão. Meus garotos costumam vir aqui, aparecem muitas senhoras. Mas deixo-o aqui, já que me parece impossível convencê-lo. Ora, não há de que me convencer, disse Sasha com habilidade. Coloque o candelabro do lado desta jarra. Que infelicidade não possuir o par. Bem, vou indo. Adeus, doutor. Depois da saída de Sasha, o doutor observou bastante o candelabro, coçou a orelha e concluiu. Não se pode negar que é magnífico. É uma pena abrir mão dele. Ao mesmo tempo, é impossível deixá-lo aqui. Está criado o problema. Poderia dá-lo de presente a quem? Depois desta reflexão, lembrou-se do advogado Olkoff, seu amigo íntimo, que gostaria de ter o objeto. Às 1000 maravilhas, decidiu. Olkoff não aceita receber dinheiro de mim, mas ficará contente com esta lembrança e assim me livrarei deste incômodo. Além do mais, ele é solteiro e maroto. Rápido, o médico se vestiu, pegou o candelabro e foi até a casa do advogado. Bom dia, amigo, disse ao encontrar Olkoff em sua morada. Venho lhe trazer uma recompensa pela amolação, já que não quer aceitar dinheiro meu, aceitará um pequeno presente. Ei-lo, meu amigo, é um objeto magnífico. Ao ver o candelabro, o advogado viu-se tomado de inefável encantamento. Isso sim é que é obra de arte, disse, rindo às gargalhadas. Que o diabo carregue os meliantes capazes de sequer imaginar alguma coisa de parecido. É maravilhoso! Onde foi que você encontrou tal preciosidade? Assim que o entusiasmo se esgotou, o advogado lançou temerosos olhares para o lado da porta e disse: No entanto, meu velho amigo, é melhor levar de volta o seu presente, não posso aceitá-lo. Por quê? Quis saber, espantado, o médico. Porque mamãe vem aqui, meus clientes, e além do mais, é constrangedor em relação aos criados. Ora, essa é boa! Você não terá a ousadia de recusá-lo. E o médico agitou as mãos. Eu ficaria ofendido. Trata-se de um objeto de arte. Que movimentos, que expressão. Não quero ouvir seus argumentos. Você me deixaria melindrado. Se pelo menos tivesse alguma sutileza, ou se estivesse coberta. O médico, porém, ainda a agitar as mãos e contente por conseguir se desfazer do presente, voltou para o seu consultório. Sozinho em casa, o advogado pôs-se a examinar o candelabro, apalpou-lhe todas as partes. E da mesma forma que o médico, viu-se tentado a refletir sobre o que deveria fazer com ele. É um objeto belíssimo, pensou. Seria uma pena se desfazer dele. Ao mesmo tempo, é inconveniente tê-lo em casa. Melhor seria oferecê-lo a alguém. Já sei, vou levá-lo hoje à noite ao cômico Shekhine. O sacana adora as coisas desse gênero, e hoje é justamente o dia de sua estreia. Foi o que fez. Tão rápido quanto pensou. À noite, o candelabro lindamente embrulhado era oferecido ao cômico Shekhine. A noite toda, o camarim do artista foi invadido pelos homens que queriam admirar o presente. A noite toda foi de murmúrios de aprovação e de risadas que mais pareciam relinchos. Quando uma artista se aproximava do camarim e perguntava: "Pode-se entrar?", logo a voz rouca do cômico retumbava: Não, cara amiga, estou sem roupa." Terminado o espetáculo,
Shaquin dizia, dando de ombros e abrindo os braços. Onde vou colocar tamanha indecência? Moro em casa de família e recebo muitos artistas. Isso não é como uma fotografia que a gente pode esconder dentro da gaveta. Ora, por que não o vende, senhor? Aconselhou o cabeleireiro que o ajudava a trocar de roupa. Tem uma velha aqui no bairro que compra bronze antigo. Vá lá e pergunte pela senhora Smirnoff. Todo mundo a conhece. O cômico resolveu seguir o conselho. 2 dias depois, o Dr. Kokelkoff meditava sobre os ácidos biliosos de dedo na testa. Subitamente, a porta se abriu e Sasha Smirnoff jogou-se a seu encontro, sorria exultante. E todo o seu ser transpirava felicidade. Trazia alguma coisa embrulhada em jornal. Doutor, disse ofegante, imagine só nossa alegria. Para nossa felicidade, encontramos o par do seu candelabro. Mamãe está se sentindo tão feliz e o senhor me salvou a vida. E então, tremendo de gratidão, Sasha colocou o candelabro diante dos olhos de Ivan Nikolaevich. O médico quis dizer alguma coisa, mas não conseguiu. Perdera o uso da palavra. E essa foi a obra de arte de Anton Chekhov. Anton Chekhov. Anton. O nome dele já é uma obra de arte, né? Inclusive porque tem o Pavlov no meio. Anton Pavlov Chekhov. Ah, é verdade. O nome do pai, né? Acho que era. O pai dele era um Pavlov. A gente sempre dá um tiro no escuro quando tá lendo nomes em russo aqui. Tudo bem. Tudo bem, a gente não precisa ser fluente em russo. Mas eu quero te fazer uma pergunta retumbante para começar os debates de obra de arte. Pode retumbar a pergunta. Você concorda mais com Aristóteles, de que a arte imita a vida, ou com Oscar Wilde, que a vida imita a arte? A arte imita a vida imita a arte. Eu acho que é uma retroalimentação, né? Eu acho que é as duas coisas. É difícil dizer que é só o que a gente faz na vida baseado no que, enfim, a gente ouvia dos filósofos lá muito tempo atrás, depois dos poetas, hoje do cinema, das séries, né? Então acho que é uma coisa que se retroalimenta, né? Porque se for ver, tudo que a gente lê também, né? É influenciado por passagens da vida, e isso também acontece ao contrário, né? Então, na verdade, para ambos, tanto para Aristóteles quanto para Oscar Wilde, existe essa retroalimentação, ela não é negada. Existe, mas eles colocam como prioritário uma coisa ou outra, sabe? Para Aristóteles, a arte imita a vida. E para Oscar Wilde, a vida imita a arte. Eu acho que a arte imita a vida, eu concordo mais com Aristóteles. Até apesar de eu nesse livrinho aqui, ser mais fã do Oscar Wilde. Poética clássica, né? Arte poética, né? Que é o ensaio dele nesse livrinho bem pequenininho, tem 3 ensaios aqui. Ele fala sobre isso, da imitação também e tal. Fala de catarse, da mimese, todos esses conceitos são importantes para a literatura. Mas eu acho até que seria legal abrir uma caixinha, talvez, aqui no episódio, pedindo pro leitor de ouvido, pra você, a arte imita a vida ou a vida imita a arte? Dá de fazer até dá de fazer uma votação, então fazer uma votação aí embaixo. Pra ver qual percentual vai ganhar, Se você tá né? ouvindo no Spotify, você pode ir aí pra baixo e votar nesta pergunta. Muito bom. E assim, esse texto me provocou para ir buscar um artigo do Walter Benjamin, aquele que tão bem descreveu o narrador, né? Pro Walter Benjamin, esse teórico da literatura, existem 2 tipos de narradores. Aquele que sai em viagem e aquele que fica num lugar narrando ali o seu espaço, né? Bem grosseiramente explicando, né? Esses 2 narradores, é um texto extensíssimo. Mas ele tem um texto que se chama Obra de Arte também. E ele traz várias reflexões sobre isso. E uma das coisas que ele explica lá é que o ser humano, a partir do momento em que o ser humano teve a capacidade de reproduzir em sequência uma obra de arte. Porque assim, até algum certo tempo da história da humanidade, a obra de arte era única, irreproduzível, né? E certos tipos de materiais não permitem a reprodução em escala. O bronze, que é a obra de arte aqui da nosso conto de hoje, foi um dos primeiros materiais possíveis de tipo, vou fazer
100 peças de bronze iguais, eu consigo, sabe? O mármore, como era feito antes, você não tem essa possibilidade. Algumas outras... Então, isso tudo leva a gente a pensar muito antes ainda da própria invenção da imprensa, né? Que a gente teve a tipografia e essa reprodução sistematizada de um mesmo texto para várias pessoas. E isso aconteceu antes com a obra de arte. Mas é difícil, né? Porque eu acho que uma obra de arte, existe um espírito dentro dela, né? Existe... Pro artista, você é artista, pode falar melhor sobre isso. Mas pro artista, quando ele concebe uma peça, ele tá fazendo uma coisa única. Em algum momento aquilo foi único, mesmo que depois ele seja reproduzido de várias peças. A gente teve essa grande revolução, né, da mídia impressa e dessa fácil reprodução das coisas. E hoje a gente tá vivendo outra, né, dessas revoluções, que é com a inteligência artificial, que com uma simples frase você consegue fazer uma ilustração, uma arte, representar uma foto, qualquer coisa, enfim. Então acho que agora a gente tá vivendo outra revolução dessas, né? Que é um pouco assustador, mas também é algo que, se a gente olhar pro passado, já aconteceram outras revoluções, né? E o que a gente tem que fazer é se adaptar. Mas eu tô sentindo que tá acontecendo outra, né? Eu não gosto muito de falar desse assunto de inteligência artificial, porque a gente sempre cai meio que num limbo depressivo, assim. Os artistas não vão ter mais lugar, porque agora é muito fácil você fazer arte, enfim. Mas eu acho que não é o caso, né? Só vai ser um caso de a gente adaptar como a gente produz arte, né? Então... Eu acho legal você trazer isso à tona aqui nessa discussão. E esse texto nos permite isso, né? Uhum. Nos permite que tá falando de obra de arte. Quem não gosta, né, de apreciar uma obra de arte, vai em museu, vê lá, nossa, a peça que a Tarsila do Amaral pintou, que o fulano de tal esculpiu, né? Uhum. Tipo, a gente, nossa, que sensacional. A mão desse artista teve ali. Carrega uma alma junto, né? É um artefato mesmo. Como se você ir num museu e ver um artefato inca, indígena, ou algo muito antigo, assim, que, né, você pensar aquilo tava na mão foi usado de verdade, tava na mão de alguém, ou no caso de uma obra de arte, né, foi feito pela mão do Salvador Dali, ou foi feito pela mão do Da Vinci, enfim, né, você pensar que a pessoa tocou naquilo, né, alguém tão influente. Então, que criou realmente carrega uma alma diferente do que uma arte digital, por exemplo. E vai revelar que a gente teve ali umas 2 capas. Inclusive, a gente se apurou nos episódios passados e teve 2 capas que foram geradas por inteligência artificial. Eu fiz umas pequenas ajustezinhos assim, mas foi gerado pela inteligência artificial, o Castelo de Faria, do Alexandre Herculano, e os poemas da Emily Dickinson. Então já foi usado. Então no final das contas é uma ferramenta, né? Eu acho legal a gente falar isso, assim, sabe? Para as pessoas, que tipo, é uma ferramenta que você, como ilustrador e artista, tá testando, e a gente pode debater isso aqui também, né? Uhum. Eu acho bem, bem interessante. Mas enfim, a gente tem essa peça de bronze, então, que tinha uma peça, teoricamente, né? Tinha uma peça irmã, né? Uma gêmea, né? Então, normalmente os castiçais são concebidos em duplas, né? Isso é um fato, porque primeiro, eu achei sensacional a escolha desse objeto de arte. Porque é mais difícil um castiçal que segura uma vela só, né? E na verdade mesmo uma única peça, ela tem várias, né? É como se fosse uma mão aberta ali, né? Uhum. Tem vários dispositivos para colocar a vela. Sim. Dispositivo é uma coisa eletrônica. Os copinhos ali. Várias ponteiras, né? Então, um único já tem ali 5, 6, 7, 8 ponteiras para pôr 8 velas. Mas normalmente eles são concebidos em dupla porque as mesas eram bem compridas, né? E aí colocavam uma ali em cada parte do retângulo da mesa. Uhum. Mas eu achei sensacional o Anton Chekhov escolher esse objeto de arte para fazer esse conto tão irônico, né, tão humorístico. Bom, eu dei risada pelo menos umas 4 vezes quando eu tava lendo o conto. Tem uns trechos, assim, bem engraçados, né? Meu Deus, é meio que uma comédia de erros, quase, né? Que uma coisa vai... É aquela coisa também de... Ele era um escritor de peça de teatro, né? Como é que... Ele é dramaturgo. Dramaturgo, né? E... Então ele traz muito isso pra escrita dele, tanto que tem peças
que são adaptações, assim, super fiéis desse conto aí. Então ele é... Ah, legal. Ele é, parece que meio escrito como se fosse um... Desse conto? Você descobriu isso? Sim. Então ele é meio que escrito como se fosse uma peça, né? E tem essa qualidade aí. Então, novelesca. eu só vou concluir meu raciocínio, que eu falei 2 vezes essa afirmação, vou falar uma terceira pra concluir o raciocínio. Eu achei sensacional escolher este objeto, porque o candelabro é um objeto que se propõe a iluminar. Então, deixa eu concluir meu pensamento. Iluminar, o que o Anton Tchekov fazia? Ele escrevia sobre uma sociedade apodrecida. Ou seja, hipocrisia, corrupção, como é que é o termo, meu Deus? Prepotente, né? Esse tipo de coisa, mas assim, de uma forma realista e nos atos simples da relação humana. Então, esse menino, né, que se autodenomina no texto várias vezes como filhinho de mamãe, isso também já é muito engraçado na tradução, né? Pena que eu não consegui saber quem é o tradutor, pra gente dar o crédito aqui. Se você reconheceu a sua tradução, acuse-se, que daí a gente dá o crédito posterior. Mas, filhinho de mamãe, e o nome dele é Sasha. Bom falar que Sasha, só no Brasil que é o nome de menina, né? Que é a filha da Xuxa. Porque lá na Europa, e olha lá ainda, em vários tem países, muita Sasha por aí. Sasha é um nome masculino, né? Na França é masculino, na Rússia é masculino, etc. Então é um nome de homem mesmo, né? Mas esse filhinho de mamãe, então, ele chega e vem a pedido da mãe, né? Entregar esse presente pro médico como pagamento por ter salvo a vida dele. E vai entregar com uma certa inocência também, né? Pra ele é tipo uma obra de arte mesmo, né? E ele não vê muito essa malícia que tem, né? Então você viu malícia? Não, daí depois no conto vem todo mundo, né? Fica dando risada, se torna um objeto satírico. Tipo, às vezes você vai nessas lojinhas assim de lembrancinha de lugares e tem às vezes umas esculturas que tem um pinto assim, essas coisas, e né, o bêbado dormindo, e enfim, tem essas esculturas assim satíricas, era tipo um objeto assim depois, né? Porque ele é descrito até certo ponto e deixa a tua imaginação completar, que era uma característica do Anton Tchekov. A gente encontra escritos sobre ele dizendo que ele era um escritor de reticências, ele não gostava de ponto final, ele deixava para o leitor completar, né? E quando ali fala que as mulheres estão vestidas como Eva, né, elas estão nuas, né? Então elas não tinham roupa. E daí, vestidas como Eva, você. E não depois, estavam vestidas. E daí ainda fala que elas estavam em posições que o narrador não ousa descrever, né? Ele não tem essa... não ousa. Então, o leitor, cabe a ele mesmo, né? A nós, leitores, completar várias coisas desse conto. Inclusive o final, quando ele fica sem palavras, que recebe a suposta dupla, né, gêmea do castiçal, mas aconteceu tudo isso, tem que trocar o óleo do castiçal, de tanto que rodou da mão de um pro outro, né? Então, e aí também vem aquela expressão, né, de ficar de vela, que se for analisar, né, a etimologia da expressão, você meio que se, né, ficar de vela é uma vela segurando por um casal, né? Então, ou fica ali no cantinho iluminando. E enfeitando ali, né? Uma cena. Como um castiçal. Então. Porque esses castiçais, eles eram obras de arte, eles se propunham a isso. É muito, muito comum, você vai encontrar boleiras de castiçal com anjinho, né? Aquele cupidinho ali pelado também, com o arco e flecha nas costas, fazendo o corpo do castiçal. Daí em cima tem essa parte dos dispositivos que eu falei antes. E vai encontrar muito as camponesas, né? Tipo, com a mão pra cima, assim, segurando. Então é muito normal. Só que aqui a gente tem, então, essas mulheres vestidas como Eva. Castiçal obsceno. E daí... pra usar no cenário de olhos bem fechados. E tem algumas tiradas muito engraçadas no texto que ele fala assim... Primeiro o Sasha, né, pra convencer o médico. Mas olha esses movimentos, essa harmonia, essa expressão. E ele contestando, não, mas meus filhos vêm aqui, senhoras vêm aqui. Aí o Sasha vai embora, ele... Mas até que essa peça é bonita, pena que eu não posso ficar, né? Então tem essa coisinha. Aí depois, quando ele dá pro outro amigo dele lá, o advogado, ele pensa, eu vou dar pra ele porque ele é sacana, ele gosta dessas sacanagens, né? E depois acaba indo pra um ator e etc. E todo mundo é porque gosta das sacanagens, só que a crítica social que o Anton Tchekov faz é que todos eles gostavam, na verdade, só que ninguém conseguia admitir.
né? Ninguém conseguia admitir, dizer, não, eu vou ter essa peça aqui, porque, né? Mesmo sendo uma obra de arte, né? Porque eu acho que a arte, ela tá acima de algumas discussões, assim. Né? A gente visita museu e às vezes fica embasbacado. Nossa, mas como é que essa peça, né? Tipo, provoca algumas coisas na gente. Que esse é o objetivo, né? Por isso que voltando agora um pouquinho na inteligência artificial, que ainda, né, a inteligência artificial, ela não tem essa capacidade de quebrar paradigmas, né? Então esse é um dos grandes diferenciais. Explica mais sobre isso, deixa eu ver se eu entendi. Por exemplo, aquela obra, né, Isso Não é um Cachimbo. E daí a obra é a pintura de um cachimbo. Ou aquela que é um vaso sanitário, né, que é só um mictório. Meu Deus, que é do Pollack, eu acho que é o mictório. Que é justamente para você questionar, né, aquilo, né? Isso aí é arte de verdade, tipo... Então esse é o objetivo. Ou às vezes tem uma pintura lá numa galeria que é só um pontinho, né? Então ela tem esse objetivo de causar essa quebra de paradigma. Não é necessariamente um grande feito técnico aqui, né? Nessas horas eu acho que a arte tem o poder de questionar a miséria e a pequenez humana. Quando você vê uma obra assim, é meio que um tapa na cara, né? Tipo, o que você tá fazendo da tua vida? Então isso que é uma coisa o que fica são as ideias, né? Então, tipo, a reprodução técnica de alguma coisa, talvez a inteligência... Talvez não, ela já chegou, né? Nisso de conseguir reproduzir essa complexidade técnica, mas ela não consegue reproduzir ideias, né? Então isso é com o ser humano, por enquanto. Eu espero que seja por longos e longos anos e sempre seja assim. Na verdade, que então, o ser humano nunca seja não substituído. Né? Tem muito artista que fica deprimido com isso e fica louco, meu Deus. Então, eu acho que como todas as outras coisas, é mais uma ferramenta, né? Então não precisa se desesperar, não. Muito bom. Bom, então esse bom senso, né? Esse bom senso vulgar e mercantil, digamos assim, que muitas vezes o capitalismo deturpa, é questionado pelo Anton Chekhov em vários textos. E esse é um deles, né? Porque tudo que tem a ver na vida cotidiana, que são essas cenas realmente reais, mas que a gente pode estar tirando essa lição, né? Ele escreveu sobre isso. E esse é um dos humoresques dele. Ele se sustentou por esses humoresques, né? Esses contos bem curtinhos. E foi um momento, assim, que ele despontou na Rússia, bem difícil para a história, que teve o assassinato de um czar lá, o czar I, se não me engano. E teve muita revolta popular. Ele foi, inclusive, assassinado por populares, né? E daí houve uma... Assim, a sociedade virou meio que uma bagunça. E ele foi convidado, assim, para escrever para jornal. E ele fazia esses humoresques, né? Essas historinhas curtas. Escrevia muito demais mesmo, esses continhos. Esse é super rápido, né? Em menos de 20 minutos ali a gente fez o audiodrama desse conto. Só que ele é realmente bem engraçado, é para entreter. Porque existe esse movimento da arte, né? Da produção literária, de tirar um pouco o foco da miséria da vida, né? O foco da miséria da vida e leva para o entretenimento, né? Também tem esse poder. Mas ele foi um escritor que morreu jovem, né, Lucas? Como tantos outros. A gente já trouxe uma biografia mais extensa do Anton Chekhov em episódios anteriores. A Feiticeira, muito legal. Até uma curiosidade, a gente fez a Feiticeira há 11 meses atrás. Quase completou um ano. Que foi no final de outubro do ano passado. E agora, final de setembro, a gente traz ele de novo. É um escritor bem... tem essas obras bem novelescas, né? Tipo, parece peça de teatro e tal. E essa Feiticeira também a gente super recomenda, sei lá, ouvir. E, né, ele tem algumas curiosidades, assim, tipo, ele era um físico. Não sei se você sabia que ele era um professor. Não sei que ele era médico. Então. E ele também sustentou a família dele muito cedo. Enfim, a gente traz detalhes da biografia dele nesse episódio aí, né? Então, se você tá curioso, volta lá pra ouvir. Uma coisa que eu quero falar sobre ele é que, como dramaturgo, ele foi muito profícuo, assim, né? Ele, ficou muito famoso e fez 5 obras-primas da dramaturgia ocidental. Eu vou falar o nome desses textos aqui, que é Ivanov, A Gaivota, Tiulvônia, que em alguns lugares se encontra como Tiavânia, mas é Tiulvônia, As Três Irmãs, que é bem emblemático, e O Jardim das Cerejeiras, também é muito famoso. Essas peças, elas ficaram muito famosas, foram feitas várias
Adaptações. Né? Adaptações delas, né, até hoje. Uhum. Alguém pode pegar esses textos do Anton Chekhov e fazer novas adaptações. E são, assim, as clássicas da dramaturgia ocidental. Acho que é legal jogar isso aqui na mesa. Sim, então você comentou que ele morreu cedo, né? Foi com 44 anos, Isso. Da doença aí dos poetas, a tuberculose. Então, a gente até trouxe hoje, a gente tá fazendo esse teste de fazer conteúdos curiosos pra você também que tá ouvindo no podcast, mas que a gente leva pro YouTube, né, como um corte aqui do nosso podcast. Então esse é um deles. Então a gente trouxe aí os 10 escritores, nossa seleção de 10 escritores que morreram de tuberculose, né? Todos que já estiveram no podcast. Então a tuberculose foi conhecida primeiro como a doença dos poetas, daí eles viram, não é só o poeta, todo mundo tá morrendo disso. Daí virou a doença do século, né? Então a gente tem muito escritor, muito poeta que morreu de tuberculose. Gente, nossa, volte e meia atrás aqui. No século XIX. Isso, no século XIX. Traz aqui pro podcast. E a gente trouxe 10, mas, né, se você lembra de mais algum, você pode aí deixar nos comentários. Nossa, tem uma infinidade de escritores. Mas a gente selecionou aqui porque são muitos mesmo, né? Muitas personalidades da literatura. E todas as que a gente vai trazer aqui, a gente já trouxe pro podcast. Bom, antes da gente falar os nomes, eu vou falar uma coisa. É o Mycobacillum tuberculosis, né? Que é o nome da bactéria que transmite a tuberculose. E, 4 formas bem basiquinhas, né? Falar, tossir, espirrar, né? Já transmite, né? Então, se você conviver ali com uma pessoa que... Se você inalar os perdigotos, né? Que sair da pessoa doente, pronto, né? Se foi, né? Já... Então, assim, é muito, muito, muito ainda presente essa doença. Tem gente que acha que tuberculose é uma doença do passado. Mas não. Depois do Covid, é a doença que mais mata hoje ainda. E o Brasil é um dos países que mais tem casos de tuberculose todos os anos. Então, é impressionante. O perigo dela é ficar... meio como a meningite, né? Fechado numa sala, muitas pessoas fechadas numa sala, que daí aquela bactéria vai circulando, né? E pode contaminar uma sala inteira, né? Então é bem terrível. Isso aí, a gente tem muitos escritores que morreram muito cedo de tuberculose. Então vamos começar, que agora eu percebi que tem 11, porque se juntar o Anton Chekhov deu 11. Escritores. Então, o título vai ser 10... Mas ele é a cereja do bolo. O título vai ser 10 escritores que morreram de tuberculose, mas vamos além de Anton Chekhov. Além do Anton Chekhov, que morreu ali com 44 anos. Então, o Franz Kafka morreu, né, de tuberculose. A gente já trouxe ele aqui no podcast com o conto... O Artista da Fome? O Artista da Fome, olha, mais arte. Eu vou falar outra. Ai, desculpa, ele deu um soco no meio. Eu vou falar outra e me dá um tapão aqui. Também ficou embaixo da mesa, ninguém viu. E a gente é karateca, o nosso soco dói. Catherine Mansfield, então a gente trouxe Êxtase, né? Aquele conto tão legal dela, também morreu de tuberculose. O Castro Alves, esse é clássico. Um grande... poeta aí, esse aí acho que todo mundo sabe que ele morreu de tuberculose. Foi meio cedo também, né? E foi junto com... Sempre junta isso, né? Eles têm tuberculose e daí acontece uma outra complicação na vida. O Castro Alves, se não me engano, ele tinha... Não era ele que tinha ido numa caçada ou algo assim? Mas sempre ocorreu com outros autores aqui de, tipo, acontecer uma... O Edgar Allan Poe foi assim, né? Ele tava com tuberculose e teve várias complicações. Mas ele não tá na lista. Ele não tá na lista. Mas senão tô dizendo que isso acontece de... tu tá com tuberculose e se acidenta de alguma forma e daí agrava tudo e a pessoa acaba morrendo. Eu já vou explicar por quê. Mas antes vou falar do amiguinho dele que também morreu de tuberculose, que é o Casimiro de Abreu, de meus 8 anos, né? As primaveras e tudo mais. Muito cedo também. Muito cedo, 20 e pouquinhos anos, né? Ele acho que tinha 21, o Casimiro. E o Castro Alves, 24. Se tua memória tá boa, então é isso. Daí o Guy de Maupassant. Que era super amiguinho aqui, o tríodo com o Anton Chekhov é o Guy de Maupassant e o Henry James, que são considerados assim os pais do conto, né? Essa narrativa curta aí. Em seguida, o... George Orwell. George Orwell, né? Então A gente trouxe 2 textos dele já. A gente trouxe? Não foi o... Não, a gente trouxe do outro. George Orwell é da Guerra dos Bichos, né? A Revolução dos Bichos.
Isso, então a gente... Eu tô falando da Guerra dos Mundos. Não, esse é o H.G. Wells. É. Então a gente já trouxe o George... Ah, então eu menti, eu falei que ia ser todos que a gente já trouxe. Então o George Orwell a gente não trouxe, mas eu coloquei na lista aqui porque ele é super famoso, né? Prometo que trarei em breve. Daí, logo depois dele, tem o Robert Louis Stevenson, né? Do Médico e o Monstro. Também, a gente não trouxe ele aí. Eu acho que sim. Trouxe? Teve sim a Sombra, não é dele? Boa pergunta. Bom, não, é do Hans Christian Andersen. Eu acho que a gente nunca trouxe o Robert Louis Stevenson. Nossa, estamos mentindo muito Você hoje. passou uma fake news no começo. Augusto dos Anjos. Esse a gente aqui já sim, trouxe. Monólogo de uma Sombra. Tá vendo? É tudo misturado, gente. Tudo junto e misturado. Daí os o nomes. Álvares de Azevedo, que morreu com 20 anos, Não, apenas. eu acho que ele é cedo. o mais garraio da turma aqui que morreu Muito cedo mesmo. de tuberculose. E pra fechar a listinha de hoje, Cruz e Souza. Então esses foram 10 escritores super famosos aí, nacionais, né, internacionais, que morreram de tuberculose, a doença dos poetas, a doença do século, né? E além deles, o Anton Chekhov, que a gente trouxe hoje aí nesse episódio. E eu vou explicar por que acontecia isso. Então, o que acontece? A tuberculose, eu não sou médica, né? Como o Anton Chekhov. Explica rápido, a gente tem 3 minutos. Ai, não me impressiona. Vai abrindo os apoiadores. Não, é que o que acontece é uma doença que normalmente ataca o pulmão, mas ela pode atacar outras partes do corpo, inclusive o sistema nervoso, né? Então, teve um dos escritores que meio que enlouqueceu e foi perdendo os movimentos. Bem recentemente a gente falou disso. Olha. E foi por causa da tuberculose também. A sífilis também é uma doença que ataca o sistema nervoso, né? Então, às vezes a pessoa escreve tanto e acaba depois não conseguindo nem mexer pé e mão, nem escrever mais nada, porque a doença acomete de tal forma. Mas, eram boêmios. Quem fuma e bebe, tá com o organismo, ela tá com a imunidade também, a exemplo da AIDS, né? Então, se o teu organismo tá debilitado e você pega a bactéria, né, da tuberculose, a tendência é que ela atinja o corpo e debilite e possa até levar, né, ao falecimento, é grande. E esses caras ficavam todos em ambientes fechados, junto, bebendo, fumando, conversando. Quando não tinha tratamento ainda. E não tinha tratamento. E hoje existe tratamento e uma das dificuldades é que tem muita gente resistente aos medicamentos, aos antibióticos da tuberculose. Por isso que ainda mata tanto. É isso aí. Falei e disse. Mas vamos lá para os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido. Se você quer nos apoiar, você pode mandar um pix direto para leituradeouvido@gmail.com, que essa é a chave do pix, ou entrar lá no nosso financiamento coletivo, que é em apoia.se/leitura de ouvido, que você também vai entrar aqui nos nossos créditos finais, como eles: Adalberto Machado Santos, Adriana Marinho, que é editora Infinita Lisboa, Bruno Guedes com o Grupo Danco, Cristiane Bastos Cota, Cláudia Lube, Daniela Carolina de Camargo Veríssimo, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Kênia Garcia Bento Torquato, Lilian Rinert, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bart, Marcelo Machado, Matheus Simão Brum, Nariel Arruda Borba, Raimundo Gabino dos Santos, Rosângela Marquese, Selma Nunes, Sérgio Juarez Rico da Luz e Zenilda Ribeiro. Obrigado por você nos acompanhar até agora e a gente te vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.